Olá, meus amores! Eu me chamo Aline e esse é o nosso canal Jornada de Mãe. Meu canal, seu canal, o nosso canal. Sejam muito bem-vindas. A maternidade é um grande presente de Deus, mas também é um grande desafio. E eu aprendi que sem a ajuda dele eu não conseguiria vencer todas as batalhas do meu dia a dia. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês 5 desafios reais e como a fé em Deus tem me ajudado a superar eles. E o número 5 vai te surpreender. Fica comigo até o final desse vídeo. Desafio número 1: cansaço físico e noites mal dormidas. A maternidade, ela é uma bênção, ela traz tantas mudanças para nossas vidas, tanto elas internas e externas ao mesmo tempo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E querendo ou não, isso traz nos tirar da zona de conforto, do nosso comodismo. Você que às vezes trabalhava, assim como eu trabalhava fora, eu tinha uma vida totalmente independente de autonomia. Hoje em dia eu larguei o trabalho, eu passo o dia todo em casa cuidando do meu filho. Então eu abdiquei de muitas coisas, sacrifiquei algumas coisas que pra mim, sabe, algum tempo atrás faziam, sabe, sentido e hoje em dia não fazem, porque eu mudei. O filho vem e traz essa transformação para as nossas vidas, sabe? Traz uma transformação, tanto ela interna quanto ela externa. E isso nos gera um cansaço físico muito grande, muito, sabe? E você que também, às vezes, não passa o dia todo com seu filho, cuidando todo da sua criança, mas também as mulheres que trabalham fora. Aí trabalham fora, trabalham em casa, cuidam do filho, cuidam do marido. Então, nossa mente, o nosso corpo chega num ponto que a gente fica exausta, vem as noites mal dormidas, sabe, sem descanso, porque você tá ali cuidando da casa, cuidando do marido, cuidando do filho. São muitas coisas que acumulando durante o tempo vai nos trazendo todo esse peso, sabe, não só pro físico, mas também pro mental. E eu aprendi, sabe, que a dar uma pausa, sabe, dar uma pausa, dar aquela respirada, descansar no Senhor, pedir pro Senhor, para Deus essa renovação, porque tudo são fases, a vida é feita de fases, a criança passa por fases, nós também vamos acompanhando e vivendo essas fases juntos e vamos aprendendo, lidando com cada desafio, pedindo a força de Deus, pedindo direcionamento sempre e vencendo aos pouquinhos. Lembre-se sempre que são as pequenas batalhas diárias que você vai vencendo ali todos os dias que vão fazer afinal a diferença lá no fim das contas, vão fazer a diferença, porque todo desafiozinho pequenininho que você vence diariamente, quando você for com o passar do tempo, você for olhar para trás, você vai sentir uma satisfação e perceber o quanto que você cresceu, o quanto que você amadureceu e o quanto que você foi forte por não ter desistido, por ter persistido, mesmo mediante as provações e as dificuldades da vida. Então, persista, mulher, persista, não desista. Se você tá passando pela aprovação agora, você tá passando pela aquela fase difícil do início da criança e tudo mais, do nascimento da criança, que a gente dorme pouco, que a gente quase não dorme, eu praticamente não dormia quase nada. Vai passar, são tudo fases, vai passar. E você vai vencer, você vai crescer com isso, porque o Senhor te capacitou para isso. Desafio número 2: sentimento de culpa por não dar conta de tudo. Nós mulheres temos isso. Eu não vou generalizar, mas eu vejo isso, eu falo nós mulheres porque eu acompanho também histórias de mulheres ao meu redor, eu observo, sabe? E eu tenho visto muito isso, e antes de ser mãe eu até falava, né? Ah, não se culpe tanto, não se cobre tanto. E hoje eu vivencio às vezes isso, o sentimento de culpa por não dar conta de tudo, de não, sabe, fazer tudo ao mesmo tempo. E tá tudo certo. A gente não vai realmente dar conta de tudo ao mesmo tempo, sabe? Até porque nós não somos robôs, somos seres humanos que também precisamos de cuidado, precisamos de atenção. Se você não tem alguém para fazer isso por você, faça você mesmo. Pare, respire, cuide de você, se respeite, entenda que tudo tem a sua fase, tem o seu tempo, que você tá aprendendo, que a vida da gente é um aprendizado, não só como mãe, mas como ser humano, é uma jornada nessa terra, e tudo é aprendizado. Então, olhe para si e veja o quanto você já cresceu, o quanto você já aprendeu. E não se cobre tanto,
por não dar conta de tudo. Você não vai dar conta de tudo. Você é um ser humano, você é uma mulher. Antes de ser mãe, você é mulher, você é um ser humano também. Antes de ser esposa, você é uma mulher. E olhe pra dentro um pouquinho. Pare pra refletir sobre isso, sabe? Que a gente precisa dessa pausa, a gente precisa olhar pra dentro, sabe? Que às vezes a gente tá tão perdida, não, tá tão assim imersa em cuidado de casa, cuidado de criança, cuidado de marido, fazer comida, a rotina do dia a dia, e às vezes a gente não faz essa pausa pra olhar pra dentro e dizer, eu também preciso de cuidado, eu também preciso olhar pra mim, sabe? Isso não é ser egoísta, não tô falando aqui, não é, longe de mim, não é um discurso egoísta, sabe? Mas você também precisa de cuidado, nós também precisamos de cuidado, nós também precisamos ter essa pausa, respirar e entender que tá tudo bem. Às vezes a casa não vai estar impecável, as louças não vão estar tudo lavada, vai estar um pouquinho bagunçado e tá tudo certo. Você não é bagunceira, você não é desorganizada, desleixada por isso. Respire, respeite o seu processo, respeite o seu tempo e entenda que é normal, é super normal e você não se obrigue a dar conta de tudo porque você não vai dar. E você vai acabar se frustrando por conta disso. Eu já me frustrei várias vezes por não, às vezes, conseguir fazer tudo que eu planejei ali durante o dia. Não, ainda ficou ali uma coisa faltando, uma roupa que não foi lavada, algo que não deu pra organizar durante o dia dentro de casa ou qualquer outra coisa, sabe? E eu fiz essa pausa, eu fiz isso, sabe? Essa respirada. Não, eu não vou dar conta de tudo. Não, eu parei, trabalhei na verdade, não parei, né? Porque é uma constância. Mas eu dei essa pausa, sabe? Pra olhar pra dentro, sabe? E respirar, entender que eu não preciso dar conta de tudo, sabe? É algo que às vezes a gente impõe, às vezes as pessoas ao redor também nos impõem, sabe? Ou a sociedade até mesmo impõe isso pra gente, de que a gente precisa ser essa mulher biônica que dá conta de tudo, que trabalha, que cuida de casa, ou até mesmo você que fica em casa assim como eu, o dia todo cuidando da criança, que tem que estar tudo impecável o tempo todo, chegar em casa tem que estar tudo feito, e não é assim, gente, não é assim. Isso não é um conto de fadas, isso é a vida real tem os seus percalços, às vezes a gente consegue fazer uma coisa, no outro dia não, e tá tudo certo. Segue o barco, segue em frente, e você não é uma mãe ruim por conta disso, você não é uma mulher preguiçosa, desleixada por conta disso, por não dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então não se cobre, faz parte do processo, respeite seu processo, respeite o seu tempo e olhe pra você com cuidado, com amor, com gentileza, da mesma forma que você cuida do outro com amor e gentileza, faça isso por você também hoje. Terceiro desafio que eu passei e ainda passo, né? O medo de falhar como mãe. Eu não sei você, mas sabe, é algo que ainda me persegue até hoje, mas é algo que o Senhor tem tratado no meu coração, sabe? Porque nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos. Perfeito só o Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Então nós vamos falhar, como mães, como esposas, como seres humanos. Então nós vamos falhar. Então a partir do momento que a gente fica, né, com esse medo, com assim, eu não posso falhar, porque como foi dito no desafio anterior, né, o sentimento de não dar culpa por tudo vai gerando isso, o medo de falhar como mãe. E você vai falhar. Entenda isso, você vai falhar, porque você é um ser humano, antes de ser mãe, você é um ser humano, você vai falhar também. E entender que faz parte do processo. As falhas, elas nos ajudam, elas vão nos moldando para irmos amadurecendo, para irmos crescendo, não só como mães, como esposas, mas também como seres humanos. É um processo que vai trazer, vai ser às vezes um pouco doloroso, porque vem um sentimento de culpa, que consequentemente gera esse medo de falhar como mãe, sabe? Mas você precisa entender que você vai falhar. Você é um ser humano, você é imperfeita, eu sou imperfeita, nós somos imperfeitos. É o Senhor que vai nos dando graça, que vai nos dando força, sabe? Pra vencer todos os dias. E só Ele é perfeito. Só Ele é perfeito. Entenda que você não cobre essa perfeição. Busque todos os dias, é claro, sabe? Sempre dar o seu melhor na medida do possível que você pode também. Entendeu? Na medida do seu possível, dê o seu melhor diariamente, mas não espere que você vai ser perfeita, porque você não vai. Não vai, e tá tudo bem também, tá tudo bem. Não é um crime, não é um pecado nós sermos imperfeitos. Nós estamos buscando diariamente, sabe, esse crescimento, esse amadurecimento. E são as falhas, justamente as falhas que vão nos trazendo isso, esse crescimento. A gente olhar para os nossos erros e ver onde a gente errou, onde a gente pode melhorar, onde a gente pode crescer aqui ou ali e amadurecendo, sermos mães melhores, esposas melhores e seres humanos melhores.
Desafio número 4: conciliar os papéis. Como eu tinha dito nos desafios anteriores, às vezes a gente fica tentando dividir, sabe? Como mãe, como meu papel de mãe, de esposa, de cristã, né? Serva de Deus, igreja, casa, marido e tantas coisas infinitas pra gente fazer. E a mulher, o Senhor deu esse dom pra nós, né? Pra nós mulheres, de fazermos infinitas coisas assim, sabe? Ao mesmo tempo, só que nem sempre vamos dar conta, né? Mas eu tenho aprendido que a descansar no Senhor, sabe? A buscar dele esse direcionamento, essa sabedoria para saber lidar com as coisas, entender que às vezes eu não vou conseguir, sabe? Fazer todas as coisas que eu tenho planejado e que eu não vou conseguir, sabe? Como é que eu posso dizer para vocês? Que eu não vou conseguir juntar tudo e ao mesmo tempo e fazer tudo ao mesmo tempo. A esposa, conciliar os papéis nem sempre vai ser fácil, só que é um desafio enorme. E como é que eu venço esse desafio? Pedindo a graça e a sabedoria de Deus para me direcionar, para me capacitar, porque a minha família, a minha casa é o meu primeiro ministério, sabe? Não adianta também eu ir lá para fora, querer pregar, querer fazer inúmeras coisas, se eu estiver falhando dentro da minha casa, se eu não estiver olhando e cuidando dos que estão mais próximos ao meu redor. Então eu tenho conciliado, pedido de Deus essa sabedoria, sabe? Para cuidar das pessoas dentro da minha casa, a minha família, meu marido, meu filho, cuidar do meu lar, mas também ao mesmo tempo ser canal de bênção na vida das outras pessoas, falar do amor de Deus para as outras pessoas, aonde eu estiver. E não precisa, eu entendi que não precisa eu estar necessariamente dentro da igreja para estar falando de Deus, para estar falando de Jesus, para estar falando do amor do Senhor. Eu posso fazer isso em qualquer lugar. Eu posso fazer isso dentro na minha casa, com os meus vizinhos, indo no mercado, em qualquer lugar você pode falar do amor, da graça e da bondade de Deus. Então eu aprendi a conciliar isso, que antes eu via como algo muito desafiador, porque eu queria fazer tudo dentro de casa e eu queria ter um ministério lindo lá fora, e eu entendi que cada fase da nossa vida tem um processo diferente. No momento eu tô no processo de realmente de cuidar da minha casa, cuidar desse ministério lindo e abençoado que o Senhor me deu, mas ao mesmo tempo eu vou buscando do Senhor o que Ele quer de mim, entendeu? O que Ele quer de mim, porque eu também não posso viver somente também para minha família, para isso aqui. Eu devo cuidar do meu lar, eu devo cuidar da minha família, mas eu devo também saber do Senhor, buscar do Senhor o que Ele quer além disso para minha vida e entender que cada fase eu vou vivenciar qual estação da minha vida eu estou e qual estação o Senhor quer, para onde que o Senhor quer me levar. No momento a minha estação é essa, é cuidar da minha família, esse é o ministério que eu estou trabalhando, que o Senhor está trabalhando na minha vida. Mas vai vir outras estações, então eu tenho buscado esse direcionamento, essa sabedoria de Deus para saber qual a estação Ele quer me levar, entendeu? E ter a paciência, ter a sabedoria para entender que é um processo, é uma fase. Cada estação traz os seus desafios, cada estação tem o seu processo, cada estação tem, como é que eu posso dizer para vocês? Tem o seu tempo, Tem o tempo do inverno, do verão, do outono, da primavera, assim também é as estações da nossa vida, as estações que Deus nos coloca. Essa estação tem um tempo, essa estação que eu estou agora tem um tempo. A estação talvez que você esteja agora, que talvez seja diferente da minha, tem um tempo de duração, entendeu? Você não vai ficar numa estação para sempre, a gente não fica no inverno para sempre, no verão para sempre, então tem um tempo de duração, e nesse tempo de duração você vai estar sendo trabalhada, você está sendo, sabe, tá tendo uma maturação, seja ela emocional, espiritual, em todos os campos da nossa vida. E é algo que eu percebi que tem sido muito forte isso no meu coração, sabe? De entender que meu momento agora eu tô focada, eu tô direcionada, não por mim mesma, mas por Deus, em cuidar da minha casa, cuidar desse ministério lindo que o Senhor me deu, mas que isso aqui é um processo, que cada estação que eu estou vivendo tem um processo de duração. E essa aqui talvez, não sei o tempo, só o Senhor sabe, mas tem um tempo para a duração dela, assim como a sua também tem um tempo de duração. Então tenha paciência, viva o propósito de Deus dentro da estação que você está passando agora, porque ela é passageira, ela tem uma duração, tem um tempo para acabar, tem um tempo para começar e tem um tempo para acabar. Como tudo nessa vida, tenha um pouco mais de paciência. E o último desafio 5, é solidão e falta de apoio em alguns momentos. Talvez muitas mulheres se identifiquem com isso, né? Eu, no meu caso, eu tenho um marido, eu tenho uma pessoa, né, meu esposo,
que ajuda, a gente divide as coisas, a gente divide as tarefas, mas muitas pessoas não têm isso, muitas mulheres não têm isso, acabam tendo que dar conta de tudo. E mesmo tendo, é algo que eu senti bastante, sabe? Principalmente lá no início depois que eu tive o neném. Mesmo você tendo um parceiro, venha esse sentimento de solidão, porque é algo que é um processo que a mulher passa muito intenso. A gestação é algo muito intensa. A maternidade é algo muito intenso que a gente passa, é um processo muito intenso e duradouro. A gestação tem um período, mas a maternidade ela é eterna. E os primeiros anos da vida da criança são muito intensos. E mesmo às vezes, em muitos momentos, mesmo eu tendo meu esposo, eu senti muita solidão em alguns determinados momentos. Eu senti, sabe, a falta de apoio. Não por ele não fazer, mas era um sentimento que estava ali dentro de mim, sabe? Por mil e uma coisas que se passavam na cabeça, os hormônios, as emoções, porque não é só os 45 dias que a gente passa ali e pronto, acabou, não. A mulher passa por um processo, não é ali o resguardo, acabou os 40, 30, 45 dias e tá tudo ok. A gente passa por uma mudança, ela, física, emocional, entendeu? Na nossa cabeça, tudo muda. E são mudanças muito grandes, muito fortes, que não é simplesmente, acabou os 45 dias e tudo mudou. E muitas vezes eu senti esse sentimento de solidão muito forte no meu coração. Então foram noites, às vezes, assim, de lágrimas que só eu e Deus viram, entendeu? Não porque o outro não estava fazendo por mim, mas é algo que vem nos nossos corações. Eu já ouvi muitos outros testemunhos de outras mulheres que também sentiram a mesma coisa, que a maternidade falaram pra mim que a maternidade era algo muito solitário, sabe? Mesmo essas pessoas tendo, às vezes, rede de apoio, tendo maridos ou pessoas que no meio delas pra ajudar, elas se sentiam solitárias, porque é algo que a maternidade em si traz pra nós. Traz essa solidão, traz uma imensidão de alegria, de contentamento, de satisfação, mas também traz essa solidão em muitos determinados momentos da vida. Talvez você ainda esteja passando por esse momento, talvez ainda você não conhece isso. Eu, no meu caso, eu já passei por essa fase de sentir esse sentimento de solidão, essa falta de apoio em alguns momentos, porque, no caso, eu tenho um esposo, só que a gente não tem rede de apoio também. A gente é eu e ele. E Deus, é claro, acima de tudo. Mas muitas pessoas, muitas mulheres não têm isso. Às vezes não tem, não só a rede de apoio, não tem um companheiro para estar ali ajudando. E isso acredito eu que se torna mais pesado, sabe? Se torna mais forte. O sentimento da solidão, o sentimento de falta de apoio. Mas assim, são mulheres bravas, são mulheres guerreiras, que mesmo com todas essas diversidades, que conseguiram vencer. E talvez se você ainda está passando por essa fase, eu acredito que você vai vencer, que você vai superar, porque tudo é um processo. Como eu havia falado no desafio anterior, a nossa vida é feita de estações. Talvez você esteja numa estação extremamente desafiadora da sua vida agora, mas por experiência própria eu te digo, tenha fé, tenha paciência, porque você vai vencer. Você vai vencer e vai sair disso muito mais forte, muito mais madura, muito mais crescer em fé, sabe? Muito mais resistente, resiliente, na verdade, é a palavra que eu quero dizer de tudo isso. Então, não desanima, mulher, não desanima. Independente de qual estação você esteja, saiba que Deus jamais te abandona. Lá em Josué 1:9 ele fala: seja forte e corajosa. Lembre-se, mulher, a maternidade ela é um chamado e que quando nós caminhamos com Deus, até os maiores desafios se tornam, sabe, transformam em aprendizado, em vitórias, e você vai vencer isso, porque o Senhor é com você. Se você ficou até o final desse vídeo, não deixa de curtir, não deixa de se inscrever no canal para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e mandar ele para mais pessoas. E comenta aqui para mim saber qual desses desafios você enfrenta na maternidade. Abraço de Deus na sua vida.